31 dias por um inquérito que investiga obstrução de justiça, que também não existiu. Tudo invenção da cabeça do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes e a sua turma. Mas essa publicação, a publicação do resultado de uma inquisição, né? A inquisição, a maldita inquisição que inventa um golpe, é um golpe imaginário. É o golpe impossível, é o crime impossível, é condenar o presidente Bolsonaro e publicar esta condenação da Inquisição de alguém que nem estava no Brasil, que não estava liderando, de alguém que inclusive já tinha transmitido poderes para o novo presidente, como é o caso das Forças Armadas, quando ele fez ali a transição normalmente, que inclusive o atual presidente que foi colocado lá, e sabemos como é que ele foi colocado, relatou que foi uma transição muito tranquila, mais tranquila do que a transição com o FHC. Vimos inclusive membros do governo já falar também dessa transição bastante tranquila. Inclusive, salvo engano, o Múcio, ele fala também que ali não existiu tentativa de golpe. Sim. Não tem como atrelar aqueles fatos a qualquer tentativa de golpe, desestabilizar as instituições ou atacar as instituições e por aí vai. E quando a gente olha os fatos, como todos já sabem, a gente tem que falar isso aqui repetidamente, você olha as pessoas que estavam lá, qual a capacidade bélica, qual a capacidade de força, de organização que aquelas pessoas que estavam lá teriam, pelo amor de Deus, de aplicar um golpe, tomar o poder. Enfim, impossível, crime impossível. Então o Brasil hoje passa, com essa publicação, óbvio que o vexame ele já existe, ele vai persistir durante a nossa história, mas agora, de maneira oficial, publicada esta decisão da Inquisição, realmente entra ali oficialmente para a história, o vexame do STF, da nossa mais alta corte, que vem sendo utilizada para uma clara e óbvia perseguição política, o massacre de oponentes. E não apenas, o que é pior, não apenas massacrar e perseguir oponentes, numa clara inquisição, e aí liderada pelo violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, mas cidadãos comuns sendo utilizados para esta ferramenta de opressão. Mulheres, homens, pessoas que perderam a sua vida, o clesão, entre outros. Pessoas comuns, pessoas de bem, trabalhadoras. Pessoas que estavam lá apenas para manifestar a sua indignação, que é permitido constitucionalmente. As nossas leis, a Constituição permite que possamos manifestar. Mas, para quem é conservador, para quem é de direita, não pode. Tudo pode virar golpe. E é isso que está acontecendo no Brasil. Esse vexame que entra para a história, mas que eu acredito e continuarei aqui lutando, porque não há mal que dure para sempre. Esse jogo vai virar. Não é uma guerra perdida. Porque, primeiro de tudo, nós temos Deus, que é o Senhor da justiça, ao nosso lado. E como eu sempre relato aqui, não vou entrar nessas minúcias novamente, quem acompanha aqui sabe, milagres em nosso favor já estão acontecendo. Enquanto eles, o lado do mal, precisa que, digamos assim, homens perversos, violadores de direitos humanos, venham promover com as suas próprias atitudes humanas, e até óbvias, dentro da capacidade humana, promover essas perversidades, do nosso lado, nós temos aquilo que é melhor, que não está em nossas mãos, mas que vem de um milagre, que muitas vezes é invisível, ou na maioria das vezes é invisível, mas para quem tem fé, é melhor viver da fé do que de ações prévias ou óbvias humanas. Então o que eu gosto
em toda essa história que nós estamos vivendo, o que eu me apego é exatamente nisto. Esta fé inabalável e a certeza de que eu estou do lado certo da história e de que Deus já está agindo. É só olhar o que está acontecendo. Deus está agindo. E em breve, a verdadeira justiça será feita. Veremos Bolsonaro livre, veremos essas centenas de pessoas também livres, aqueles que estão fora do país também exilados, retornando à sua casa, e os responsáveis por esse massacre, por essa inquisição maldita, responsabilizados e presos. Alguns já estão sofrendo as consequências. Alexandre de Moraes, a sua família ali, o Barroso, agora pediu para sair, né? Não pode mais na Disney, não pode ir lá para Miami, no seu apartamento de 22 milhões, né? Sabe-se lá como é que ele consegue ser tão multimilionário, entre outros. Então, as consequências estão acontecendo e o jogo vai virar. Então, é o que eu acredito. Mas aí, Flávio, de fato, nós temos aí, com a publicação desse acórdão, dessa decisão, começa a correr esse prazo. Um prazo para a defesa, ela, digamos assim, traduzindo os embargos de declaração, seria a defesa buscar ali explicações sobre cada voto, sobre possíveis ali contradições. É como se a tese fosse uma e a conclusão fosse outra, né? Desde a tese geral ou até as microteses, digamos assim, dentro do texto, dentro do voto. Mas nós não estamos falando de um processo normal. Se fosse um julgamento normal, técnico, você até gasta tempo com isso, embora eu sei, e a defesa tem que fazer, tem que apresentar esses embargos. Tá? Deve apresentar até para ficar registrado. Entretanto, contudo, é importante a gente salientar que não se trata de julgamento técnico, que até durante todo o procedimento, todo o processo e julgamento, nós estamos claros e cientes de tudo isso, e que esses embargos, certamente ou provavelmente, serão rejeitados. O grande lance da questão desse julgamento está realmente centrado numa figura que tem sido corajosa, uma figura corajosa que está desmontando todo esse sistema de inquisição, que se chama Luiz Fux. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, David Jesus.